Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Quero consagrar mais um sábado dos sonhos. Vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor esta palavra. Amém? A ministração sobre a fé. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, Pai. Me coloco diante da tua presença, Pai. Cada Ruth, Pai, cada mulher, Pai, sim, que tem acompanhado aqui o canal, eu coloco diante do teu altar, ó Pai, e eu profetizo, Pai, nesse dia, levanta-te vento norte, vem tu vento sul, assopre em nosso jardim os seus aromas, que entre, Pai, o nosso amado, Pai, sim, de cada Ruth, Pai, aqui, Pai, entre no jardim, Pai, desta mulher e colha frutos excelentes, ó Pai. Eu profetizo um novo tempo, uma nova vida, Pai. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que ela, Pai, cada irmã aqui, não será chamada mais desamparada, mas eu profetizo um novo nome. Teu nome é Beolar e casada, porque está escrito, Senhor, é a tua palavra, Pai. É a palavra do Senhor, Deus, que traz à existência as coisas que não existem. Que venha depressa, Pai, nosso amado, aleluias, saltando sobre os montes dos aromas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traz cada Boaz aqui com a mente consagrada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pronto para viver a promessa, Pai. Sim, Pai. A promessa que o Senhor reservou desde a fundação do mundo, Senhor. Porque está escrito que não é bom, Pai. Não é bom, Pai, que esse homem esteja só. Capacita cada mulher aqui para ser idônea e semelhante, Deus. Em nome de Jesus, capacita para a honra e glória do teu nome, Pai, porque muitos esperam, Pai, em homens. O socorro do homem é vão, mas bem-aventurados aquele que espera no Senhor, Pai. Bendito seja o nome do Senhor e exaltado seja o Deus da nossa salvação. Que o Senhor venha despertar mulheres aqui, Pai, por esses dias, ó Pai, a Te buscar de todo o coração. Que o Senhor, Pai, materialize a bênção do Senhor que colocastes, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, os propósitos que vêm do alto, em nome de Jesus, que deixa a fim de durar para sempre. Porque está escrito, fez homem e mulher, e assim serão, para a tua glória e teu louvor, porque este é o propósito do Senhor. Aleluias, aleluias. Jesus, Pai, nos ensina. E eu oro neste momento, todavia, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, porque a vontade do Senhor, Pai, dura para sempre e ela é boa, perfeita e agradável. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Glória a Deus. Então, queridos, vamos meditar aqui na palavra, né?
E eu vou colocar como tema aqui dessa ministração: sem fé não é possível viver o encontro preparado por Deus. Amém? Sem fé não é possível viver o encontro preparado pelo Senhor. Acredito que eu já fiz algum vídeo aqui no Sábado dos Sonhos sobre fé, mas essa palavra ela tem saído para mim, Hebreus 10, Hebreus 11, amém? Eu creio que é pertinente em nosso meio, sobre vida sentimental, e algumas pessoas aqui precisam exercitar essa fé. Então, a palavra de Hebreus, quando a gente medita, o seu contexto, ela é direcionada aqui, ela é direcionada aos cristãos, que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. Amém? E essa perseguição, ela se remete também a social e física, certo? E o propósito é o quê? Que Cristo ele é suficiente na nossa vida. Amém? Então, Hebreus é uma carta, Eu não sei se foi escrito, deixa eu ver aqui. Muitos dizem, alguns estudiosos dizem que foi escrito por Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila e outros, Mas é anônima, aqui o que fala aqui o estudo, amém? Então, o contexto é de perseguição. Quando a gente decide esperar no Senhor na vida sentimental, é inevitável que venhamos ser o quê? Perseguidos. O inimigo ele vai levantar contra a verdade. A verdade é que desde a fundação do mundo, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, que ele fará uma mulher idônea e semelhante. Então Deus te colocou aqui para ouvir as palavras que não é de mim, serve para mim porque corta para mim também, que não é bom. Amém? Não é bom que o homem esteja só, que ele fará essa mulher idônea para construir uma casa na rocha, que é a família. A verdade é que Deus ele não trabalha igual a igreja ensina com namoro, inclusive longos. Já vi pessoas falando que é testemunho ficar 4, 5 anos namorando e depois casa. Deus não trabalha como o homem vê. Aquilo que o homem busca, porque o homem, que eu digo, quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, gente? Então, Deus não trabalha com aquilo que é aparente. O que é aparente? A pessoa passar um tempo ali conhecendo, isso é estratégia humana, Só que é diferente. Deus ele trabalha quando você se posiciona em oração. Os milagres que Deus faz e ele fez na vida dos antigos é por meio daquilo que não se vê, mas aquilo que está sendo gerado por meio da sua vida. Amém? É aquilo que está gerando por meio da sua fé, aquilo que Deus colocou no teu coração. Maria concebeu a Cristo e Jesus, que é Cristo, foi o que? Ele nasceu de nascimento virginal, mas concebido pelo Espírito de Deus. Foi Deus que enviou Cristo no ventre de Maria. Então, o que estava sendo gerado ali no ventre dela não foi por ação humana, não teve contato, não teve contato sexual, eu digo aqui. Amém? Foi algo sobrenatural. Da mesma forma, Deus escolhe pessoas, capacita pessoas para viver propósitos específicos. Por isso que para viver o encontro de alma é necessário que a gente tenha fé. Amém? E para ter fé, muitas vezes esse processo ele vai ser o quê? Doloroso. Porque o firmamento, o fundamento é a fé. E a fé, ela não vem de nós. Muitas pessoas aí no mundo dizem: eu tenho fé, que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé que eu vou conseguir uma casa, eu tenho fé disso e daquilo. Amém? Só que a verdadeira fé, ela produz uma justiça, e isso foi imputado a Abraão, porque ele teve um encontro com Deus. A fé, ela é é algo que a gente deve buscar e pedir a Deus. Eu creio que é um dom também.
Então a fé, ela é construída com o seu relacionamento, ela vem na construção do seu relacionamento com Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. O encontro de almas, ele é construído daquilo que não se vê, mas a certeza que Deus colocou no seu coração e vai acontecer, principalmente no mundo espiritual. E a fé, ela não pode terminar, porque tem pessoas que dizem ter fé, mas depois a fé dela acaba. Como assim? A fé é aquilo que não se vê, porque com a fé que vem de Deus, vem a eternidade. Porque tudo que Deus deposita no nosso coração é eterno. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Amém? Então, pela fé, os antigos o que? Alcançaram testemunho. Amém? Porque o encontro preparado por Deus, ele alcança testemunho, ele alcança salvação. Você não está simplesmente esperando no Senhor. Você está construindo a sua casa na rocha, um testemunho para gerações. Amém? Então, pela fé, verso 3, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, que está lá em Gênesis, de maneira que aquilo que não se vê foi feito, que se vê não foi feito daquilo que o que é aparente. Então, aquilo que se vê é o que os homens buscam, né? As pessoas desse mundo, e ainda que não foram libertas, porque a libertação ela é construída depois que você aceita Jesus como seu Salvador. Amém? A palavra aqui é para crente. Glória a Deus. Então, a fé é o quê? É aquilo que não se vê. A terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1. E Deus, ele disse o quê? Haja. E houve luz. E houve firmamento. E houve todas as coisas. Diferente da teoria da evolução. Deus é Deus criacionista, o Senhor de toda a terra. Então, tudo que Deus fez, né, é aquilo que não é aparente. E Deus, ele não mudou a forma dele trabalhar. Da mesma forma na vida, o que? Sentimental. É o de repente. Deus traz o de repente. Amém? E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Água, no mundo espiritual, muitas vezes refere à palavra. Jesus diz, eu já tenho vos limpado pela palavra. A água, ela limpa. Amém? Então, tudo que Deus ele faz é aquilo que não se vê. Aquilo que ele está gerando no seu ventre é aquilo que não é aparente. Porque a aparência desse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que é isso, Márcia? Aparência, né? As pessoas novas que estão chegando no canal. A aparência é aquilo que as pessoas constroem no namoro, por exemplo. Aquilo é aparência. Fotos nas redes sociais, né? Vocês veem aí os casais. Porque elas querem provar para os homens. Só que Deus não nos mandou provar nada. Ele nos mandou confiar nele. Ele dá a ordem, amém? Para a gente tomar posse. A gente tem que se posicionar na guerra. É diferente, porque a vida vivemos em batalha espiritual. Arabanassora canta laxê. Então, pela fé, verso 4, Abel ofereceu que a Deus maior sacrifício que Caim, porque alcançou o testemunho que era justo e testemunho dos seus dons. Amém? Por isso que devemos buscar os dons espirituais. Dons, por exemplo, de palavra, isso eu tenho buscado. Dom da palavra de conhecimento. É você ser sensível à sua volta o que está acontecendo. E essa sensibilidade se remete, às vezes a pessoa está passando uma dor e você sente essa dor, né? Uma alegria você sente o ambiente, né? Você sente o cheiro de ambiente. Eu ouço, por exemplo, vozes,
em sonhos, e eu sei qual a voz que vem de Deus e que não vem. Então a gente tem que buscar dons de discernir espíritos, né? Multidões ouvem falsos profetas porque não buscam o dom de discernir espírito, né? Porque falsos profetas usam a palavra, pega a palavra, mas eles estão pregando com o espírito do engano. Amém? Então é necessário a gente buscar dons no Senhor para a gente o quê? Alcançar a promessa. Porque temos que buscar a fé em Cristo Jesus. Então, sem fé, verso 6, é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé tem a ver com constância. Deus trabalha com aquele que é constante. Não constante de coisas aparentes, mas é constante na sua fé. É constante que Deus colocou no coração teu. E não desiste daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque as guerras, elas vão vir. Só que você continua. Você cai, mas você levanta. Arabassora canta laxê. Você fica triste, mas depois você continua animado. O teu espírito continua. Porque vem as muitas águas. Só que essas muitas águas não vão poder apagar o amor. O amor que Deus colocou no teu coração pelo seu futuro cônjuge. O amor que Deus colocou no coração do seu Boaz por ti. Então as muitas águas, muitas dificuldades não podem apagar a sua fé. Amém? Paulo, ele foi escarnecido. Paulo foi preso. Paulo passou fome. Amém? Fartura. Só que ele diz no final da sua carreira: eu cumpri a minha carreira e eu guardei o quê? A fé. Porque se você for olhar pela vida de Paulo, a aparência, o que ele fez antes de aceitar Jesus e depois, não tem como você levar aquilo para si como testemunho, né? Você vai olhar, mas ele fez tantas coisas erradas e depois foi lá e, né, aceitou Jesus, como assim? Né? E depois de aceitar a Cristo e fazer a vontade de pregar a Ele, né? Pregar aos presos, ele também foi preso e ele também, se você for olhar pela aparência que é aos seus olhos, você não vai crer. Porém, a fé é aquilo que, independente, né, de estar dificultosa a situação, independente de você não estar vendo nada, independente disso, você deve continuar firme no que Deus colocou no teu coração. Amém? Porque tem muitos aqui, quando você continua meditando, né? Hebreus 11, que não dá para ler aqui. Quando você continua meditando na palavra, que muitos antigos, eles o quê? Nem alcançaram o testemunho. Moisés, por exemplo, ele não entrou na terra prometida. Porque ele cometeu um deslize, acho que, né, no deserto, em questão da água, sair água da rocha lá, e deu a entender que foi ele que fez, sendo que foi Deus que abriu, que Deus que fez a água sair da rocha. Então Deus falou: por causa disso você não vai entrar na terra. Só que Moisés, ele viu de longe, só que ele alcançou o testemunho, porque a fé, ela está acima da promessa. Amém? Aquilo que Deus colocou no teu coração está acima da promessa. A fé foi guardada pelos antigos. Amém? E mesmo eles não vendo a promessa, eu não estou falando, Deus te chamou para viver a promessa, mas mesmo eles não vendo, eles continuaram tendo fé. Então Deus, ele quer que você guarde a fé, porque a gente tem que amar mais a Deus do que a promessa. Nós temos que amar mais a Deus o que nós temos visto e ouvido. E não podemos ver e ouvir aquilo que é dito aí no mundo. Porque a maioria não crê, porque a fé, ela vem de Deus. Deus, ele opera tanto o fazer, opera tanto que o efetuar, né? Tem um versículo que fala assim: é Ele que opera todas as coisas. E devemos buscar ao Senhor e pedir: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, me dê, né? Não sei se é um dom mesmo, me dê essa fé. Pedis e nada tendes, porque muitas vezes pedimos mal. E Jesus diz: todo aquele que bate, a porta vai se abrir. E aquele que pede será dado, porque você está pedindo algo do céu.
que é a fé. Amém? Então, sem fé, finalizando, não é possível viver o encontro. Muitos não vivem o melhor de Deus na terra, porque não creem, não permanecem, porque elas veem o tempo passando, elas veem as pessoas se casando, e elas estão firmadas na aparência, não na rocha. Amém? Então a gente não pode olhar a circunstância, porque aquele que tem fé, o mundo cai ao redor, mas ele continua crendo, porque o que faz a gente ser sustentado é a força que vem do alto. E eu olho para os montes, e você olhe e diga: o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro, ele vem do Senhor, porque monte fala de dificuldade e barreira. Só que você olha além do monte. Você está olhando aquele que está além do monte, para o alto, para os céus. Amém? Porque o monte muitas vezes tampa um pouco do céu. Mas você olha além do monte e o seu socorro vem dele, que fez os céus e a terra. E é ele que te mantém seguro. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Medite hoje em Hebreus 11. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.